Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade. O conteúdo hoje será pontos de referência na astronomia, o Sol e as sombras. As coordenadas geográficas. Então, o que são as coordenadas geográficas? É uma forma de representar e localizar qualquer ponto, então, na superfície terrestre, tá? E ela é composta, então, por linhas imaginárias. Essas linhas são de longitude ou latitude, tá? Então, a latitude vai ter a referência como linha de Equador. Também elas são conhecidas como os paralelos, porque elas estão paralelos à linha do Equador, tá? As longitudes, né, elas têm como ponto de referência as linhas do meridiano de Greenwich, tá? Então, são as linhas longitudinais. Os paralelos ou as latitudinais, então, elas vão ter orientação das zonas climáticas, pela inclinação da Terra e também pela incidência dos raios solares. Então, através dessas linhas de paralelos, né, ou as latitudes, então a orientação das zonas climáticas. E as longitudinais, que tem como orientação as linhas de Greenwich, né, ou chamados então de linhas de meridiano, a orientação delas são aos fuso horários que nós temos no nosso planeta. Então, as coordenadas geográficas servem para localizar algum ponto, né, na superfície terrestre. Quando esses pontos se cruzam, você consegue localizar então. Aqui então nós temos o mapa que nós vamos dividir então, né, o planeta em Oriente e Ocidente, ou seja, leste, oeste, né, através, né, das linhas imaginárias. Eu vou ter o hemisfério do Oriente e o Ocidente através da linha então de Greenwich, tá? E também nós temos o hemisfério norte e sul. E quem faz essa divisão de norte e sul é através da linha do Equador, tá? Aqui então nós temos o zênite, né? Então o céu visto do chão. Então nós temos esse ponto, esse observador, nós também conseguimos localizar e ter uma dimensão aonde que está esse ponto desse observador. Então nós temos aqui o zênite e o observador. Faça-se então uma linha no horizonte e cruza-se então essas linhas através do ponto do observador. Quando ele chega num ponto, então, no céu, né, nós chamamos então de zênite, né? Então é o ponto do observador até o céu. As sombras, então. Lembre-se, né, que quem move-se é a Terra em volta do Sol, tá? Então, não é o Sol que faz o movimento, e sim a Terra. Mas nós temos a sensação, né, que é o Sol que vai se movendo. Então, através dos horários, né, nós percebemos que há um deslocamento desse Sol. E esse Sol também ele proporciona sombra. Por quê? O Sol ele vem, né, numa linha reta, então quando ele encontra uma barreira, ele não consegue desviar, então ele vai voltar. E com isso ele vai fazer o formato daquele objeto. Utilizava-se então muito o relógio de Sol, né, que através da formação da sombra, eles conseguiam se orientar através dessa formação dessa sombra que o Sol proporcionava. Então, às 9 horas da manhã, como é em linha reta, ele vai encontrar o obstáculo e vai fazer o prolongamento da sua sombra. Então, através desse prolongamento, eles calculavam então que mais ou menos essa sombra seria às 9 horas, né? E assim sucessivamente. Então, há uma formação de sombra, né? Que, dependendo da localização do Sol, então eles conseguiam se orientar nesses horários. Lembre-se que o Sol, então, ele é perpendicular, ou seja, ele é em linha reta, não desvia do objeto, então, com isso, ele faz o prolongamento dessa sombra.
que vemos nessa imagem, então, galera? Então, essa imagem, ela está trazendo a informação, né, da formação de uma sombra, né? Através, então, dessas imagens, nós podemos, mais ou menos, dizer se essa imagem está no período da manhã, no período da tarde ou no período, né, do meio-dia, né? Porque a formação, então, apenas com o sol, né? A formação da sombra por causa do sol. Então, aqui nós temos o objeto e a sua formação de sombra. Nós podemos, então, calcular que o Sol está mais ou menos nessa posição. Por quê? Lembre-se que os raios solares vêm em linha reta, ela não consegue desviar do objeto, né? E depois há um prolongamento, então, dessa sombra, desses raios. Então, nós temos aqui o objeto. Então, nós podemos calcular que o Sol está nesse posicionamento. Então, os raios solares batem, né, nesse objeto e há, então, a formação dessa sombra. Então, nós podemos dizer que esse é um período da manhã. Aqui, então, nós temos uma formação de sombra, mas se nós formos analisar, é uma formação de sombra um pouco reduzida, né? Ela está próxima ao objeto. Então, essa imagem está nos proporcionando que essa formação aqui de sombra é por causa que o Sol está mais ou menos nessa posição. Então, será aproximadamente ao meio-dia. E essa imagem, então, está essa formação aqui da sombra. Então, como é em linha reta, então nós podemos dizer que o Sol está mais ou menos nessa posição. Então os raios solares batem no objeto, ela não desvia, né? Esses raios não conseguem desviar, então vai formando então a sombra do objeto. Então nós podemos dizer aqui que essa formação da imagem está no período da tarde. Como foi falado anteriormente para vocês, então assim, quem realiza o movimento é o planeta Terra e não o Sol, né? Que foi a formação das sombras lá. Então a Terra realiza dois movimentos bem importantes: o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação, então, é quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo, né? Em torno de si mesma. E esse movimento é anti-horário. Quando eu falo anti-horário, lembre-se do movimento dos ponteiros lá do relógio, tá? Então, os ponteiros do relógio realizam um movimento, então o planeta Terra é o contrário daquele movimento, tá? E esse movimento dura em torno de 23 horas, né? E 56 minutos e 4 segundos. Mas nós aproximamos então para 24 horas, para não ficar o número quebrado. Então, isso quer dizer o quê? Que esse movimento de rotação, né, que a Terra gira em torno de si mesmo, dura 24 horas, ou seja, um dia, né? A formação de um dia. Esse dia também tem dois conceitos, tá? Pode ser se referindo ao movimento da Terra, ou também o dia relacionado ao Sol, né? Quando o Sol nasce, nós chamamos que está de dia. Translação, então. Então, além da Terra fazer um movimento em torno de si mesmo, né, do seu próprio eixo, que é chamado de rotação, nós temos um movimento de translação, que é o que? Esse movimento que a Terra faz em torno do Sol, tá? Então, ele dura em torno de 365 dias, né, e 6 horas ali. E essas 6 horas eles vão ser, vamos dizer assim, armazenado, né? E de 4 em 4 anos, então, nós temos o ano bissexto, né? Que eles vão somar essas 6 horas e vamos ganhar um dia mais nesse ano de bissexto, né? Que é o 29 de fevereiro. Esse movimento, então, de translação auxilia, então, nas estações do ano, né? O equinócio, o solstício também. Então, o movimento de translação é bem importante, que nos auxilia nas estações do ano e também no equinócio e solstício.
Então, aqui nós temos um movimento, né, de rotação, que é um movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Lembre que esse movimento, então, é anti-horário. Nós temos também um movimento de translação, que a Terra realiza em torno do Sol. E com essa realização desse movimento, nós temos as estações do ano. E também nós temos o equinócio e o solstício, né? Equinócio, vamos imaginar aqui que aqui tem é a linha, né, de Greenwich e a linha do Equador, tá? Então, nós temos então a linha imaginária, né, do Greenwich e do Equador. E o solstício, o equinócio, então o solstício vai nos proporcionar o verão e o solstício, vamos dizer assim, dessa outra posição, nós temos o inverno. Então, o solstício vai nos proporcionar, né, o verão e o inverno. Lembre-se que as estações demoram, né, em torno de 3 meses. Então, o equinócio solstício, ele é um indicativo do início de uma estação, mas ele não quer dizer que é a estação, tá? O equinócio solstício, ele está indicando que a Terra, né, se afastou um pouco do Sol através dessa movimentação, né? Ou ele está mais próximo do Sol, tá? Então, o solstício, o equinócio, o solstício de verão e o solstício de inverno, e também o equinócio de primavera e o equinócio de outono. Modelos cosmológicos, então. Dentro da história, da ciência, né, nós estudamos dois modelos bem importantes, né, referente aos astros e também ao nosso planeta. Por muito tempo foi defendido o modelo geocêntrico por Ptolomeu. O que é modelo geocêntrico? Geo, terra, cêntrico, centro. Então, eles defendiam que a Terra era o centro do universo, tá? Então a Terra era o centro do universo e os outros planetas orbitavam, né, giravam em torno dele, né? Uma das justificativas que eles utilizavam é que o Sol nasce e se põe sempre na mesma posição. Então eles defendiam essa teoria justamente por causa do movimento do Sol, né? Que todos os dias realizava o mesmo. Mas através dos estudos, também com os avanços, né, dos instrumentos, uma teoria foi defendida então por Nicolau Copérnico, que é a teoria do modelo heliocêntrico, tá? Então, o modelo de heliocêntrico quer dizer o Sol é o centro do universo, que é aceito até hoje, tá? Então, o Sol é o centro do universo e os outros astros giram em torno do Sol, tá? Hoje também sabe-se que o Sol não é o centro do universo como um todo, tá, pessoal? Então, hoje o Sol é o centro da nossa galáxia. Por quê? O universo ainda não foi completamente descoberto pelo homem e também nós sabemos que existem várias outras galáxias, né? E essas galáxias também possuem suas estrelas. Então, o Sol é o centro da nossa galáxia, né? E não do universo inteiro. Ok, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima!